advertência para todo o tempo. Advertências de Paulo, registradas a Timóteo, que servem para qualquer época da vida. Advertência para os tempos de bonança, advertência para os tempos de dificuldade, advertências para o tempo de pandemia, independente da circunstância. A palavra de Deus tem sempre advertência para nós. 2 Timóteo 2,15, Paulo disse assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Esta é a palavra do Senhor. Uma das dificuldades grandes da vida é entendermos a nossa missão, qual a nossa tarefa, para o que fomos chamados e, principalmente, como reagir diante das situações que são excepcionais, situações que não são previstas, situações que não foram programadas, situações que nos pegam completamente desprevenidos. Outras dificuldades menos percebidas na vida é quando estamos vivendo aquilo que chamamos um mar de rosas, com tudo ordenado, tudo completamente em funcionamento perfeito. E, às vezes, por conta disso, algumas pessoas se esquecem de Deus. Pessoas se tornam descuidadas da sua vida espiritual, são descuidadas do relacionamento com familiares, são descuidados no relacionamento com o semelhante, são descuidados com seus compromissos como pessoas físicas numa sociedade coletiva que depende do compromisso de cada um para o seu bom funcionamento. Ao olharmos a Escritura, encontraremos sempre advertências para todo o tempo de nossa vida. E nesta ocasião, lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, onde Paulo, um mentor, eu diria até um coaching espiritual, cuidadoso do seu pupilo Timóteo, dá orientações em duas cartas, duas preciosas cartas, de como o apóstolo Paulo deveria proceder, como Timóteo deveria proceder no seu ministério, e Paulo dá todas as orientações. Algumas delas eu registro neste trecho da Escritura que li, no verso 15 de 2 Timóteo 2. Quando Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, Paulo está dizendo algumas coisas a Timóteo. Paulo diz a Timóteo, para exercer o seu ministério com relevância, para exerceres o seu ministério com eficiência, é necessário constante busca. Ninguém que exerce ministério pode estar acomodado na situação em que está, com o conhecimento que já adquiriu, com as informações que julga tê-las acabado. Eu me recordo que na minha adolescência, lá na capital da Baixada, em Mesquita, quando alguém terminava o ensino médio, que à ocasião era chamado de 2º grau, dizia-se assim, fulano terminou os estudos, ele não tem mais para onde ir. A minha geração de junior para adolescência, era muito difícil um jovem de nossa igreja acessar a universidade. E ali nós acreditávamos, os estudos estão encerrados. Você geralmente era conduzido a um curso técnico e tudo está encerrado. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, para ser relevante precisa buscar sempre. Procura, Timóteo, insiste em buscar a melhor qualificação. Insiste, Timóteo, a melhor formação. Busca, Timóteo, qualificar as tuas informações. Procura burilar melhor os teus pensamentos, Timóteo. A busca marca o ministério da igreja. A busca pela melhor posição, pela melhor informação, pelo melhor conhecimento é uma marca do Evangelho. A Bíblia nos incentiva ao estudo, a sua própria conformação como um livro, busca o conhecimento. Por isso, quando Paulo fala a Timóteo sobre o exercício do ministério, diz, querido filho na fé Timóteo, busca é uma característica que você não pode abandonar no seu ministério.
A segunda coisa, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, você deve buscar toda a informação, todo o conhecimento, sempre lembrando-se que você o faz para Deus, para a glória de Deus, na presença de Deus. Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-se a Deus. Ou seja, tudo aquilo que fazemos é em nome de Deus, é para a glória de Deus, é para que o nome de Deus seja bem falado. Não buscamos o melhor conhecimento, a melhor informação para a glória própria, nossa, como crentes, pastores, líderes, igrejas. O fazemos para a glória de Deus. Então, se você está aí do outro lado me assistindo e conseguiu agora, recentemente, o seu título de PhD, o seu título de doutorado, o seu título de mestrado, a sua pós-graduação, ou mesmo a sua graduação, seja lá em que nível acadêmico você esteja, você deve utilizá-lo para a glória de Deus. Busca apresentar-te diante de Deus. Todos os nossos bens, tudo aquilo que conseguimos, o fazemos para a glória de Deus. E Paulo diz a Timóteo: Timóteo, seja no tempo da grande calamidade, no tempo da grande crise, no tempo de bonança, não importa as circunstâncias que estejam à volta, procure apresentar-se a Deus. Quando eu, como pastor, você como crente no seu local de trabalho, no seu estúdio, lá na sua faculdade, se comunica com outras pessoas, nós não fazemos para mostrar sapiência, nós o fazemos para a glória de Deus. Por mais que isso produza rendimento financeiro para nós, por mais que isso produza atendimento à necessidade de pessoas que estão à nossa volta, independente de todas estas possibilidades circundantes, tudo o que fazemos, o fazemos para a glória de Deus. Buscamos com o objetivo final de glorificar a Deus, porque tudo o que fazemos, fazemos na presença de Deus. Por isso, Paulo diz a Timóteo: procura, busca apresentar-te a Deus. Depois de falar da busca e da presença de Deus, em penúltimo lugar, no verso 15 do capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo diz a ele: Timóteo, dentre outras palavras, seja sempre competente. Uma coisa que está no texto que o apóstolo Paulo manda a Timóteo: aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, seja competente. Timóteo, não faça nada de forma precipitada. Timóteo, não seja mambembe. Timóteo, não trabalhe por improvisação. Mas, Timóteo, seja competente no exercício do ministério. Seja competente nas ações da sua vida. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Nós devemos buscar o melhor conhecimento na presença de Deus para não sermos envergonhados. Quando falarmos, quando interagimos, quando damos opinião, quando digitamos no WhatsApp, no Facebook, cuidado com o que você diz, para que você não seja apanhado em falha e não seja envergonhado porque a sua busca não foi acertada ou porque você fez para a vanglória própria. Se fizermos para a glória de Deus com o melhor da nossa competência, o nome do Senhor será glorificado. Buscar competência é exigência para o povo de Deus. Buscar a melhor qualidade é a tarefa sine qua non para nós. Ela é exigida dos servos de Deus. Que Deus me abençoe e te abençoe, para que nessa busca o nome de Deus seja glorificado, mas o façamos com qualidade. Não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito e dizer depois assim: não, o Senhor conhece o meu coração e Ele recebe o que faço para Ele. Não, Ele exige de nós qualidade. Em tempos difíceis, qualidade. Aliás, estão repetindo muito esses dias. Tempos difíceis forjam homens fortes. Tempos fáceis forjam homens fracos. E estamos vivendo tempos difíceis. É a hora de, com a boa busca, na presença de Deus, com competência, sermos relevantes para essa geração. Por fim, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. E por fim, Paulo diz: e que maneja bem ou maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, nesta busca diante de Deus com competência, a base é a Escritura.
Meus irmãos, é apavorante, chega a ser apavorante. Como diante desta crise em que vivemos da pandemia mundial do coronavírus, quantas pessoas estão utilizando textos apocalípticos para desesperar as pessoas? Como se faz um uso precipitado e com erro da Escritura para alarmar as pessoas. Olha, veja bem, o texto bíblico ele é verdadeiro, não se discute. A Bíblia dá dicas apocalípticas para nós que são inquestionáveis. As pragas, as epidemias são registradas no texto bíblico, mas nós devemos usar os textos apocalípticos para produzir esperança e não o pavor. Encontramos na internet, na mídia, muitas pessoas que parecem se regozijam com o momento de crise mundial. E à luz de 2 Timóteo 2,15, nós devemos utilizar a Bíblia, a palavra de Deus, corretamente, com extremado cuidado. Por isso, nessa noite de quarta-feira, no momento de culto, onde meditamos na palavra de Deus, no texto de Paulo a Timóteo, não pare de buscar. Busque sempre diante da presença de Deus. Seja competente, utilizando a Bíblia como ferramenta afiada para abençoar vidas, não produzindo pavor, infundindo desespero, mas fé, a esperança e o amor, que são a base do ministério que realizamos.